Deixa eu ver. Boa tarde para todo mundo. A gente está aqui no nosso terceiro encontro, né, do curso Conhecer para Quilombar. E sejam todas e todos bem-vindas, bem-vindos. E a gente segue aí, né, nas nossas reflexões, no nosso curso introdutório, conhecendo pessoas, aprendendo, trocando. Acho que a pegada é essa, né? E espero que vocês também estejam gostando. Semana passada a gente teve umas intempéries, né? Mas hoje parece que, apesar que está armando o tempo aqui para chover, e eu estou torcendo para chover porque está muito seco, rinite aqui atacada, tudo, dor de cabeça, enfim. Mas quando chove já sabem também, né, gente, que essa coisa de online, né? Mas a gente está aqui e hoje o professor está no mesmo lugar aqui que eu, né? No mesmo lugar. Então, se acaba a energia para um, acaba com o outro. Mas, enfim, só quero dar um oi mesmo para vocês. Eu acho que é a minha parte mesmo de dar esse oi, né? De estar aqui toda a aula. Mas, como a gente combinou, a gente vai trocando, né? De pessoas. A Jéssica que vai conversar, vai mediar com vocês hoje. E só um lembretinho que semana que vem, com a Ana Paula Procópio, da UERJ, ela é bem especialista no Clóvis Moura, então já reforçando o convite aí para vocês estarem aqui de novo, quarta-feira que vem. Aí eu passo para a Jéssica, que é a Jéssica que vai conversar com vocês, tá? Oi, Jéssica. Oi, pessoal, boa tarde a todos. Sou a Jéssica, do quarto ano do Serviço Social, e já vou pedir desculpa também caso caia aqui a internet, porque aqui também está formando um tempo bem feio para a chuva e assim a internet cai, né? Espero que vocês estejam gostando muito do curso, né? Hoje nós teremos algumas aproximações sobre o conceito de quilombismo, né? Por Abdias do Nascimento. E quem vai estar ministrando é o professor José Francisco dos Santos. Eu vou ler um pouquinho para vocês do Lattes dele, né? Ele possui graduação em História pela Unesp de Assis, curso de especialização Lato Sensu em História, Sociedade e Cultura, mestrado e doutorado, todos em Histórias pela PUC, São Paulo. Tem curso livre em História de África, Problemas, Fontes e Métodos, realizado no programa de pós-graduação, mestrado e doutorado em História da África pela Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa. Atualmente, ele leciona as disciplinas de História das Áfricas, Cultura Afro-Brasileira, professor dos programas de mestrado em Ciências Humanas e Sociais e do mestrado em Ensino, ambos na Universidade Federal do Oeste da Bahia, UFOB, que tem alguns companheiros que estão aqui junto com a gente, né? Ele é membro do Conselho Editorial da revista Sul-Sul, do Programa de Ciências Humanas e Sociais da Revista de História, 29 de abril, e do Programa de Pós-Graduação em História da UEM. Coordena também um grupo de pesquisa, juntamente com a professora Andréia, de sistemas de proteção e garantia dos direitos humanos e sociais, voltada à infância e à juventude em Portugal, Angola, Brasil e Moçambique, envolvendo, então, os pesquisadores e instituições dos referidos países, a UFOB, né, entre outras. Professor José Francisco, gostaria de começar? Obrigado, Jéssica, pela apresentação aí, né, do Lattes. Inicialmente quero dar, né, a minha boa tarde, né, a Bruna Evelyn, ao Kleb, ao Cleilton, que é meu orientando, inclusive, a Érica Santana, a Grace Kelly, que acabou de fazer uma disciplina comigo, né, e está aí fazendo esse curso, bem interessante, daqui a pouco eu vou falar mais, a Heloísa, a Isa, a Isabel, a Isabela, o Jefferson, né, a Jéssica, que eu já felicitei aqui, o Kaique, me corrija se eu pronunciei seu nome errado, Kiane, né, e a Laísa, que também é a minha orientanda, né, de mestrado. O Leonardo, também companheiro aí do sistema, o sistema ficou legal, né? Luiz Arlindo, Paloma, e deixa eu puxar aqui, Pedro da Mata e Thiago Lopes, né? Sejam todas, todos e todes bem-vindos.
quero inicialmente registrar aqui, né, meus agradecimentos ao convite, né, da André, que por acaso também é minha companheira, e então desenvolvendo para além de uma família, né, projetos aí, né, para além da questão familiar, e então de reflexões que eu acredito e espero que possa ser, né, aproveitado, né, por todos que estão fazendo o curso, né. Eu acompanhei o pensamento da formação do curso, né, então já de pronto dizer que eu imagino quando a André, né, imaginou o curso, né, e nos convidou, é um curso introdutório sobre os assuntos, né, que vão ser debatidos em cada aula, né, e então pedir paciência para aqueles que são iniciados, não só paciência, mas pensar, inclusive, já até adiantando o conceito do quilombismo, que possa, então, nos ajudar, né, numa reflexão sobre o assunto que daqui a pouco eu vou começar, né, a debater com vocês. Colocar, né, para além do Lattes, né, eu sou nascido em São Caetano do Sul, na Grande São Paulo, no ABC Paulista, mas nunca morei em São Caetano. Morei na zona leste de São Paulo, na Vila Califórnia. E depois, na adolescência, fui para o Piauí, da onde meus pais são piauienses. E depois, no retorno, morei mais um tempinho na zona leste. E depois, a cidade que eu escolhi como a minha nascedora, espero, né, um dia ser cidadão, brinco, já sou cidadão de lá, que é Mauá, no ABC Paulista também, onde eu desenvolvi, né, onde eu passei minha adolescência, meu início da minha vida adulta, e onde, né, construí aí as minhas amizades, né, então, portanto, eu me considero mauaense de escolha, né, embora também tenha todo carinho o São Caetano do Sul, que foi a cidade onde o meu pai, né, uma pessoa que veio do Piauí para São Paulo para tentar a vida, trabalhou aí durante 20 e poucos anos numa mesma empresa, né? Então, filho de operário, fui metalúrgico também, fui feirante, e como a cara Jéssica aqui apresentou, né, então sou graduado em História, né? Sou graduado em História e segui toda a minha trajetória acadêmica nessa área, né? Nessa área da História. Só um minuto aqui, eu estou querendo ver... vai dar sim, para compartilhar aqui uma tela com vocês. Vocês estão visualizando? Entrou. Entrou. Mas está um pouco pequeno. Não, mas é só para acompanhar, só Tá bom. para não perder aqui mesmo o foco, mas aí vai ser mais no diálogo mesmo, né? Então, o texto que a André escolheu, né, e eu adorei, foi, né, o texto base é o Abdias do Nascimento, Quilobismo, um conceito científico, histórico-social, é uma parte, né, dos documentos, aliás, desse livro, que é Abdias do Nascimento, Quilobismo, documento de sua militância no pan-africanismo, né? E aí tem duas versões, né? Uma das versões aqui, eu estou com o livro dela, inclusive, né? Então, a parte impressa, e também uma versão em PDF, que foi essa que eu organizei a aula, imaginando que a grande maioria deva ter acompanhado aí a leitura do texto por meio, então, do PDF, né? Aqui, então, a figura do Abdias do Nascimento, ainda jovem, né? Numa peça do Otelo, né? De Shakespeare, no segundo festival aí do TEM, do Teatro Negro, Teatro Experimental do Negro, que depois eu vou falar um pouquinho, tá? Então, conhecimento sobre o Abdias do Nascimento, né? Então, o que é interessante, antes de entrar no texto, falar um pouco como que iniciou, né, enfim, qual foi meu contato, né, com essa figura, né? Então, quando eu fazia a minha graduação, eu
no meu primeiro ano, eu ingressei na graduação em História em 2002. Então a gente criou lá um grupo, né? Aliás, eu fazia parte do centro acadêmico, e do centro acadêmico, então, surgiu lá que nós organizamos chamada Primeira Semana de Consciência Negra, né, da Unesp de Assis, né? Que é interessante, como a gente não sabe se tinha anterior, a gente colocou aí como se fosse a primeira semana, né? Pois bem, a partir de 2002, a partir dessa semana, promovido pelo Centro Acadêmico de História, em alguns lugares é chamado de Diretório Acadêmico, surgiu, então, a oportunidade, por meio de um professor do Departamento de História, Sérgio Queiroz Norte, junto com os alunos, né, com colegas que hoje já são formados, seguiram carreiras também aí na área do professorado, da academia, né, colocamos, então, um núcleo que já existia na universidade, que é o NUP, né, o Núcleo Negro de Pesquisa e Extensão da Unesp, né? Então, esse núcleo, ele era um núcleo que ele era, vamos dizer assim, né? Ele era um extra, né? Então, pensando que na minha graduação, aí vem a primeira reflexão, embora tenha feito o curso de História, não tive nenhuma disciplina que abordasse as temáticas ligadas a questões de história da África ou história afro-brasileira, né? O que, inclusive, foi o que me motivou a ir para o curso de História, né? Já me reconhecendo como uma pessoa negra, então, pensando justamente em buscar minhas raízes e tudo mais, mas o que eu encontrei no curso, embora muito válido, mas um recorte, né, eurocêntrico e tudo mais. Então, no núcleo, a gente encontrava dentro daqueles que contavam uma vertente, um local, na qual a gente se reunia, né, para fazer leituras de textos, algo ainda muito embrionário, pensando que em 2002 a internet era algo ainda de poucos, né? O próprio computador, internet, muito, inclusive eu só tinha acesso na própria universidade, e dentro da própria biblioteca, que era uma boa biblioteca, a gente também não encontrava muitas coisas. Então, procurava, a partir disso, discutir alguns textos, e eis que a gente recebeu uma doação, né, da USP, um dos núcleos da USP lá, que era Estudos Avançados, né, uma revista que não sei se ela existe ainda, na qual tinha diversos artigos, né? Aliás, era uma revista, um periódico científico, um número especial sobre a temática negra, né? E então nós vamos ter textos do Munanga e um texto escrito por Abdias do Nascimento sobre o teatro experimental do negro. E foi muito interessante pensar como eu, até aquele exato momento, ou melhor, como nós, né, aquele grupo, na sua maioria nunca havia ouvido falar de Abdias do Nascimento, né? E imediatamente, né, então, a partir do NUP, nós começamos a fazer mini cursos, né, organizar, né, para pessoas irem lá falar sobre N temáticas ligadas à história afro-brasileira e africana. E uma das semanas, que foi inclusive até busquei aqui, foi em 2004, nós fizemos uma Semana da Consciência Negra, que o nome era, né? Para ser negro no Brasil, tem que ser mais que artista. Abdias Nascimento, 90 anos, né? Então, Abdias do Nascimento estava completando 90 anos. E o que eu acho mais assim interessante, né, da juventude, não que eu não seja jovem hoje, mas eu era mais jovem atrás, é sempre essa questão do sonho, da audácia, né? Então a gente correu atrás para ver se conseguia levá-lo para Assis, imagina, né? Assis é uma cidade a 400 quilômetros de São Paulo, né? E a pessoa já com 90 anos morando no Rio de Janeiro.
Enfim, tentamos contato com ele e não conseguimos, né? Mas a gente teve a audácia de tentar levá-lo, né? Tamanha o impacto que ele trouxe, né? Que daqui a pouco a gente vai falar, né? Vamos falar ao longo da aula sobre essa pessoa. É também interessante colocar aqui, assim, no início do meu relacionamento com a Andrea, nós fomos ao Museu Afro, né? Museu Afro-Brasileiro em São Paulo, que fica lá no Ibirapuera, para o encontro das Irmandades Negras. A Irmandade Negra, acho que das Mulheres Pretas de Salvador, e as duas tinham o mesmo nome, só que uma era na idade de Cachoeira, e outra, né, Cachoeira na Bahia, e outra de São Paulo, né? E nesse dia, né, foi em 2011, a gente lá no museu, foi anunciado, né, pelo mestre de cerimônias, que inclusive interpretou o Zumbi dos Palmares, um clássico filme, né? Agora esqueci o nome do diretor, anunciou então que o Abdias Nascimento havia falecido, né? Então, uma coincidência aí interessante, né? Pensar aí então passar esse tempo e André então me chamar para falar dele, né? Então, quem é essa pessoa, né? Quem é o Abdias do Nascimento? Ele é muitas coisas, né? Ele é uma vertente muito importante para os movimentos sociais, né? E principalmente nos movimentos sociais negros. Segundo, né, o IPAfro, que inclusive é o Instituto de Pesquisa e Estudos Afro-Brasileiros, que foi criado por ele, né? Que inicialmente, inclusive, se abrigava na PUC de São Paulo, né, na época ainda do Dom Evaristo Arnes, se não me engano, isso ainda na década de 90, e que depois acaba migrando para o Rio de Janeiro, né, tem um espaço dele lá, mas que inicialmente era lá. Então, a Abdias Nascimento, né, como aí está a data, minha mãe nasceu em 1914, né, faleceu em 2011, poeta, escritor, dramaturgo, artista plástico e ativista do panafricanismo. Fundou, né, o Teatro Experimental do Negro e o projeto do Museu de Arte Negra, né, suas primeiras pinturas largamente exibidas, né, dentro e fora do Brasil, explorar o legado cultural africano no contexto do combate ao racismo, né? Professor emérito da Universidade do Estado de Nova York, ele foi deputado federal, senador da República e secretário do governo do Estado do Rio de Janeiro. Então, a gente percebe que ele teve uma vida muito profícua, né? Uma vida muito intensa, onde ele ocupou diversos espaços, né? E atuou dentro daquele pensamento que eu sei que a Andrea gosta bastante, né, do intelectual orgânico, né, a perspectiva gramsciana, né? Então ele não só foi um intelectual do pensamento, né, mas da ação também, né? E aí até coloca a minha questão do meu lugar, né? Dentro desse espaço, eu sou, como vocês viram pelo Lattes, um professor acadêmico, negro, e então, né, não tem essa atuação toda, né, que o nosso digníssimo aqui teve, mas que tenho toda a admiração, né? Sobre a obra, né, o quilombismo, né, documentos de uma militância pan-africanista. Oi, André. Só para eu mostrar aqui o outro livro, é que você falou do Museu de Arte Negra, deixa eu só me exibir aqui para o pessoal, um segundinho. Gente, olha isso aqui, ó. Já que está misturando vida privada com o profissional, esse livro aqui eu ganhei de presente do Zé Francisco no Natal de 2018, que é O Negro Revoltado. O Abdias do Nascimento, ele organizou essa obra, que são as teses do primeiro Congresso do Negro, que aconteceu na década de 50, mas esse livro foi lançado em 60 e pouco, 68. E aí o legal é que esse exemplar que a gente tem está autografado, por isso que eu falo de me exibir, né? A gente ganhou
a gente teve essa sorte porque era um presente para Sebastiana Arruda no dia da inauguração do Museu de Arte Negra. Então foi uma coisa que a gente, né, que veio para nossa casa assim. E a Elisa fala desse livro lá no podcast, não sei se vocês conseguiram ouvir, e ela disse que o pessoal do IPAfro digitalizou essa obra. Então fica a dica para vocês que é muito importante, tá? Desculpa aí, professor. Tranquilo. Esses elementos é interessante, né? A Sebastiana foi também uma militante, né, do movimento negro, e tivemos essa feliz coincidência, então, de um livro que ele autografou para ela parar nas nossas mãos, né? A gente tem domínio daquelas questões, quando a gente está vivo, depois a gente não sabe, né? Mas felizmente eu imagino que caiu em boas mãos, né? E que com certeza tanto o Abdias, né, quanto a Sebastiana são bem representados aí pela Andréa no sentido de seguir numa reflexão, né, sobre um assunto aí, com certeza tem toda a importância. Pensando na questão do livro e da minha formação, né, então logo eu vou falar do ponto de vista de um historiador, né, que se instrumentalizou nesse sentido, que é um livro que tem uma importância, então, como documento, né, muito, muito interessante, né, porque são registros, né, para quem fez a leitura do texto, vai perceber que são registros de reflexões que ele fez em congressos, em atuações, em momentos de militância, né? Então, o quilombismo é uma reunião de documentos aí dessa atuação do Abdias do Nascimento. Então, portanto, para a história, né, para a sociologia, para as áreas das ciências humanas, ele pode ser utilizado, então, como um documento de reflexão, né? Mas aí eu vou além, porque, infelizmente, né, as reflexões que o Abdias do Nascimento traz aqui, elas são reflexões que permanecem muito atuais. Grande parte do que ele escreve aqui parece que foi programado agora, né? Guardando suas devidas proporções, suponhamos que qualquer um de nós aqui fôssemos convidados, né, para um evento, fazer uma abertura de um evento, ou numa reunião de qualquer espaço público, provavelmente temos muitas das reflexões que o texto dele traz, né? E aqui é até interessante que o livro, né, inicia, e pelo PDF não fica muito nítido, né, assim, às vezes alguns pontos, inclusive a gente percebe que o PDF ele é uma cópia de um documento datilografado. A gente, inclusive, vê erros de datilografia, né, e tudo mais, né? Então aqui já não, já revisado. Então, quando ele vai falar do documento 7, é interessante que, então, ele abre, né, o documento 7 com essa frase aqui, né? Com essa frase que eu acho bem interessante, né? Uma verdadeira revolução racial democrática em nossa era só pode dar-se sobre uma condição: o negro e o mulato precisam tornar-se antibranco para encarnarem, o mais puro radicalismo democrático e mostrar aos brancos, né, aos brancos, o verdadeiro sentido da revolução democrática, da personalidade, da sociedade e da cultura. E aí o que é interessante, o ponto de diálogo que eu quero abrir aqui, né? A frase ela é dita por Florestan Fernandes, né?
que foi, né, um sociólogo, professor da USP, né, branco, e que então, né, na década de 50 e 60, realiza, junto com o francês Roger Bastide, entre outros, porque a pesquisa encomendada pela Unesco, ela não foi só em relação a São Paulo, ela partiu para outras cidades, então tem outras pessoas envolvidas, e que não é muito comentada, na Rio de Janeiro, Salvador. E então é interessante pensar nessa frase dele, né? O negro que está no negro, o negro no mundo dos brancos, né? O Florestan Fernandes, que é uma pessoa branca. Então, essa reflexão que ele faz, né? E aí é interessante que aí, então, vou fazer um apanhado, tá? Geral dos documentos, tá? Com algumas reflexões de algumas situações que eu penso que são importantes aqui para as nossas reflexões, né? De um curso de extensão, em toda a sua reflexão, né, que a gente quer trazer, lógico, de contributos para os espaços que a gente faz parte. Então, Memória e Antiguidade do Saber, né, Negro Africano, Abdias, né, comenta, né, ele fala de outro, né, numa passagem anterior do texto desse livro, diz a menção à urgente necessidade do negro brasileiro em recuperar a sua memória. Essa tem sido agredida sistematicamente pela estrutura de poder e dominação há quase 500 anos. Semelhante fato tem acontecido com a memória do negro africano vítima, quando não de graves distorções da mais grossa, né, negação do seu passado histórico. Pois bem, aqui é muito interessante, né, eu tenho aqui uma aluna minha que fez a disciplina, né, de História das África 1, que quando a gente vai discutir a questão de história da África, sempre há um equívoco na reflexão. Que veja, história afro-brasileira, ela é uma história que tem um diálogo com o continente africano. O continente africano pode ter um diálogo com as Américas e logo, então, né, com o Brasil. Contudo, em ambas as histórias, a gente tem uma produção na qual você não tem não aponta, né, o protagonismo dessas pessoas, né, a sua própria história. Tanto que, embora a gente esteja no século XXI, em 2021, eu sei, a gente fica até meio escandalizado pensando nos acontecimentos atuais. A gente está no século XXI, né? Em 2021. Mas, até hoje, temos os equívocos de colocar, por exemplo, o continente africano como se fosse algo único. Né? Um país lá África, né? Então como algo assim muito distante, que não estivesse próximo da gente. E quando a gente vai falar de história afro-brasileira, então, portanto, logo das pessoas negras no Brasil, automaticamente surgem na nossa memória fotográfica figuras de pessoas acorrentadas e sendo chibatadas. Por quê? Porque, embora, né, a gente já tenhamos aí mais de 17 anos, né, de lei 10.639, né, que é a lei de história e cultura afro-brasileira e africana, e importante sempre colocar, né, o Brasil em termos majoritários é o segundo país em números, né, de negras e negros no mundo, perdendo somente para a Nigéria, né? Terceiro lugar vem a Etiópia, né? Contudo, só no século XXI, em 2003, veja, no momento que, inclusive, eu estava fazendo minha graduação no segundo ano, eu estava na minha graduação, que a gente montou lá o NUP, que surge,
né, essa lei. Quer dizer, surge não, né? Ela, na realidade, é concretizada a partir de várias lutas de movimentos sociais negros pelo Brasil. Então, nós tivemos até 2003, com raras exceções, de organismos, né, relacionados a comunidades sociais negras, comunidades remanescentes de quilombola, uma história com viés totalmente eurocêntrico e que não só negava, né, ela não era só que ela não negava, ela não trazia nenhuma linha de uma reflexão mais profunda sobre esses assuntos. E o Abdias do Nascimento, nos documentos que ele traz aqui para nós, é interessante porque ele está falando disso há 40, 50 anos atrás, do nosso Brasil, né? Então veja como é interessante pensar, né, que embora hoje a gente tenhamos uma lei, e lógico, a gente tem avanços, eu sou uma pessoa, por natureza, otimista no sentido de imaginar o espaço que a gente tinha no passado, o espaço que nós temos hoje. Mas é muito interessante quando a gente lê os documentos a presença de todas essas questões ainda, né? Ainda que a gente poderia ler esses documentos e olhar, nossa, que absurdo. Mas não, a gente olha, nossa, infelizmente ainda temos muitas presenças, né? Dessa parte. Então, e aí ele coloca aqui, né, a questão da história tradicional, a negação da história dos afros brasileiros e africanos. Nessa revista que a Jéssica colocou, que eu né, faço parte da equipe, tudo, no número 1 eu publiquei um artigo, inclusive discutindo essa questão, que não sou eu que aponta, é uma outra grande pensadora, né, uma mulher negra, né, a Lélia Gonzalez, em seus textos ela traz, né, de como que a história brasileira não abordava, né, a questão do negro e da negra. E aí, inclusive, eu vou, né, aos livros que são importantíssimos para a formação, né, acho que dentro da concepção, inclusive, de análise econômicas, né, esse livro aqui do Caio Prado Júnior, né, História Econômica do Brasil, ele traz elementos interessantes, né, para a gente pensar, né, os ciclos econômicos que se permanecem, né, as reflexões de pensar, essa relação do Brasil de um pacto colonial, ou como o Fernando Novaes, né, o que acaba sucedendo dentro das reflexões do Caio Prado, coloca como exclusivismo colonial, e como essas lógicas elas permanecem, né, no Brasil ser um país de commodities, né, de vender produtos, né, matéria-prima, né, e importar produtos já industrializados e tudo mais, né? Então, é interessante, porque quando a Lélia aponta, né, eu, na época, né, antes ainda da graduação, quando eu compro esse livro aqui, já na ideia de achar que a única arma, a única não, mas eu penso que a arma mais viável para nós, né, é o conhecimento, né? Então eu começo a ler e aí eu peço licença para vocês para até trazer um trecho então desse livro aqui do Caio Prado, a História Econômica do Brasil, em que ele vai colocar então no capítulo meio geográfico, lá no finalzinho dele nessa edição que eu tenho, depois eu posso passar os dados direitinho, de licença então, ele coloca aqui. Ao contrário do México e dos países andinos, não havia no território brasileiro senão raras populações de nível cultural muito baixo. Não seria grande, por isso, o serviço que prestariam aos colonos, que foram obrigados a se abastecer de mão de obra da África. Os indígenas brasileiros não se submeteram com facilidade ao trabalho organizado que deles exigia a colonização. Pouco afeito a ocupação sedentárias, tratava de povos seminômades,
vivendo quase unicamente da caça, pesca e colheita natural. Resistiram ou foram dizimados em larga escala pelo desconforto de uma vida tão avessa a seus hábitos. Outros se defenderam de armas na mão, foram sendo aos poucos eliminados, mas não sem antes embaraçar consideravelmente o progresso da colonização nascente, que em muitos lugares e durante um longo tempo teve de avançar lutando e defendendo-se contra uma persistente e ativa agressividade do gentil. É interessante esse trecho, e aí ele segue, onde ele vai dizer, então, que o africano, portanto, foi necessário a sua, né, importação, porque os povos originários aqui não eram afeitos ao trabalho. Então, quer dizer, você cria dois tipos de, no mínimo, aí, de ideias pré-estabelecidas, né, de que o índio é preguiçoso, ou ele é resistente, ou ele, enfim, e que o africano, então, que ele legitima aqui nas outras linhas, era mais afeito ao trabalho. Se a gente pensar nas questões da população, né, de uma forma geral, infelizmente até hoje essa ideia ela ainda encontra, né, pessoas que legitimam, que colocam essas ideias como certas. E pior ainda, né? Hoje, inclusive, se tem a questão de pôr que os portugueses nem em África estiveram, né? Contrariando, inclusive, toda uma historiografia que até esses, né, que a Lélia Gonzalez traz como pessoas racistas, né, são palavras da Lélia Gonzalez, e que hoje em dia não tem nem esse traço. Então, a importância de se ler, de se estudar, né? E aí o que é interessante, voltando ao Abdias do Nascimento, é que ele vai trazer para nós que essa história tradicional ela não contribui muito para um conhecimento, né, das origens, nem dos povos originários do Brasil, a gente vê, inclusive, atualmente as questões que são colocadas, e nem da população africana, né? Primeiro, né, você teve sim a escravização da população indígena, isso está, inclusive, no texto do Luiz Felipe de Alencastro, e na realidade a escravização de vários povos africanos vindos do Brasil tinha dentro dessa questão toda uma lógica ligada a questões econômicas que, ao longo de 500 anos e mais, porque ele aponta isso, inclusive, no texto dele, se construiu uma legitimação, né, racial, né, que aponta o racismo, né? Então, a gente encontra, inclusive, num outro historiador congolês, o Elikimi Bokolo, até antes dele, né, o Jopseki Zerbo, que é um historiador de Burkina Faso, as alegações de que já antes dos cristãos, né, dos árabes islamizados no continente africano, a ideia, então, da legitimação da escravidão negra, a partir daquele traço que alguns aqui já devem ter ouvido, né, de um traço da Bíblia, falando, então, da população de Cã, né? Noé teve 3 filhos, né? Jafé, Sem e Cã, né? Então, portanto, você vai ter essa legitimação, depois você vai ter uma legitimação filosófica, a partir aí do século XVIII, inclusive Hegel, né? Coloca, né, que a partir da África dita subsaariana, então, portanto, a África pós o Saara, a África dita negra, ela não teria história. E, conjuntamente nesse período do século XIX e início do século XX, legitimações que aí eu coloco pseudocientíficas. E o próprio
Abdias do Nascimento ele é muito interessante porque ele traz esses elementos todos, né? Quando ele fala nesses documentos, né? Da não, da não, da não, da negação, da não história sobre os elementos, da riqueza cultural desses povos, que geralmente faz as disciplinas comigo, ficam maravilhados, né? Com o protagonismo das populações africanas. Nesse primeiro texto, inclusive, né, dos documentos, ele traz as reflexões do Sheikh Anta Diop, né, Sheikh Anta Diop, que era uma pessoa multifacetada, né, ele tinha várias formações, era médico, era físico, historiador, egiptólogo, e que aponta, inclusive, que na região do Egito você vai ter populações negras, e que é interessante que até hoje, no tempo e espaço, elas estão deslocadas, elas não são, né, muitas vezes apontadas. Meus alunos, mesmo numa disciplina que eu trabalho com prática de ensino de história da África, não aponta justamente, ainda continua a colocar o Egito como um local mais pertencente ao Mediterrâneo, né? E a Ásia Oriental, ou melhor, ao Oriente, né? Então é interessante pensar nessa questão do tempo e espaço, como que é difícil para os europeus, uma história eurocentrada, ter a visão de que essa região é uma região ocupada por pessoas negras. E aí, se você segue, né, na historiografia africana, você percebe diversos povos, né, que tiveram sociedades, vamos pensar dentro desse conceito, né, de grandes construções, né, que quando a gente vai trabalhar inclusive com recortes da história, né, a gente usa o recorte da história europeia e francesa, né, que é a história antiga, medieval, moderna e contemporânea. E dentro delas, né, quando a gente vai estudar a história antiga, e aí o próprio Abdias traz aqui no texto dele, a falta, a ausência, inclusive, da história desses povos, né, que ocupavam o continente africano, seus avanços na área da metalurgia, os traços comerciais que iam para além da questão da escravidão, né? A própria questão da escravidão, que é interessante colocar, né? Ela não é inerente à África, né? Ela, infelizmente, é inerente ao ser humano, na condição humana, como os textos apontam, que a própria palavra, como vocês também bem sabem, né, vem de eslavo, né, que era um grupo, né, lá da Europa Oriental, que era escravizado, e que aí, então, né, a partir do momento do tráfico transatlântico do século XVI, se inicia, então, uma ideia, né, de que a escravidão ela é uma escravidão negra, né, e ela, infelizmente, ela está na história a todo momento. A gente aponta, lógico, que aí tem toda uma outra condição que é importante a gente refletir, mas que, lógico, não teremos espaço nesse momento agora para colocar. Então, nesse primeiro documento do Abdias, ele vai discutir essa importância, né, de uma reflexão de uma história antiga, e que de uma história que reflita sobre a população africana, sobre a população negra no Brasil, né, dos seus traços étnicos, das suas línguas, das suas culturas, que não são apontados. E aí vem, inclusive, para um ponto muito importante, né, e aí a André, acho que ela foi muito feliz de trazer isso para nós, né, da consciência negra e o sentimento quilombista, né? Então, nesse documento, Abdias do Nascimento, né, ele vai discorrer a respeito da presença negra africana no Brasil, colônia,
da exploração do trabalho escravo, né, ser prioritariamente negra, e da diáspora africana, né, da imigração das populações europeias no final do século XIX e as teses da pseudocientíficas, né, e o processo de favelização do século XX e principais cidades brasileiras, em sua maioria de pessoas negras. Então vamos ponto a ponto aqui. A presença negra e africana na África, no Brasil colônia ou na América portuguesa, né, pelos argumentos que eu trago aqui, que infelizmente também não vai dar para aprofundar, ela é muito traço de um momento econômico e racista que vai legitimar esse grupo, né, de tráfico, né, atlântico, de tráfico negreiro. Negreiros eram aqueles que ganhavam dinheiro independente da cor da pele com esse mercado, né. Essa exploração do trabalho escravo no Brasil, a gente pode ver, né, quanto que ela foi lucrativa, né, tanto para os plantations, né, o próprio Caio Prado traz aqui no seu texto, né, como para outros modos de escravidão, né, de ganho, entre outros elementos. E ela vem justamente desse processo, né, de dispersão, né, diáspora é uma expressão usada, né, para se refletir sobre a questão, né, semita, né, da dispersão desses povos, e que os estudiosos de África depois vai se utilizar, embora não muito utilizado na época do Abdias, mas ele já utiliza também, né, da diáspora africana, que é justamente essa retirada, né, sistemática de uma força produtiva do continente africano para as Américas, né, no nosso caso especial aqui para o Brasil. E aí ele traz um outro elemento importante, dentro desse processo, né, ele traz, inclusive, com palavras fortes, né, a carnificina negra, né, o mercado de carnes negras, e então, portanto, a população branca no Brasil era diminuta. Contudo, aí no final do século XIX, a partir, né, dos ditos, né, inteligentia brasileira, nós vamos ter a tese do embranquecimento, né, da população brasileira. Então, portanto, um financiamento do Estado brasileiro para vindas de imigrantes, principalmente para a região sul e sudeste do Brasil. E o Abdias traz um elemento muito importante de reflexão, né? Se hoje, segundo os dados do IBGE, né, a população negra, salvo engano, acho que é 52%, né, a população branca seria a outra metade, mas menor do que a população negra, esse processo todo ele se deu a partir de um processo do final do século XIX, porque até então, grande e esmagadora maioria da população brasileira era de descendentes ou diretamente africanos, né? Isso sem a gente não contando, lógico, com os povos originários brasileiros que foram dizimados por uma guerra biológica, praticamente, né? Um espirro realmente acabava, porque as pessoas não tinham um sistema imunológico, né, para várias doenças, né, que o europeu trazia. Então, nós temos essa questão aí de um debate também que não vai dar para aprofundar, né, na nossa reflexão aqui, mas, então, essa população branca ela vem no final do século XIX, patrocinada pelo Estado, né? E aí ele traz, inclusive, o pós-abolição, que a população negra brasileira fica à margem da sociedade. Então ele lança, né, ele fala dos quilombos, é importante, certamente aqui todo mundo deve conhecer, eu já ouvi falar, né, o termo quilombo já era usado no continente africano, a gente tem documentos que apontam lá no século XVI, por exemplo, o termo quilombo sendo utilizado no Reino do Congo, que eram justamente pessoas, né, que conflitavam, né, com o grupo presente no poder, já que nós tínhamos estados em África, como o próprio Reino do Congo,
Então, grupos que divergiam criavam resistências, espaços de fuga, em que o nome era quilombo. Né? Então, e no Brasil, esses quilombos também, né, vão ser esses espaços de resistência, né, esses espaços de refúgio, de luta. Né? E aí ele lança, né, esse tema que eu acho muito interessante, né, que é o quilombismo. Né? O quilombismo se estrutura em formas associativas que tanto podiam estar localizadas no seio de florestas de difícil acesso, ou desculpa, que é isso sobre o quilombo, né, que eu acabei de colocar. E aí é interessante colocar que o quilombo, ele não só existe a espaços distantes, mas como vocês bem sabem, também tinham quilombos em regiões urbanas também, né? Em São Paulo, o quilombo do Jabaquara, no Rio de Janeiro, na região do Leblon, Sacopã, por exemplo. Em Salvador, nós temos lá, inclusive, um espaço bem significativo, que era uma região, né, de quilombo, e, lógico, Quilombo dos Palmares, né, que é uma grande referência nesse sentido. E aqui eu trago uma expressão da Beatriz Nascimento, né, uma grande historiadora que, né, vem sendo rememorada, né, que infelizmente muitos que fizeram história não tiveram os textos dela, mas que hoje a gente já tem esse espaço para refletir, né, vai falar, né, das circunstâncias que impõem ao quilombos diferenças em suas formas organizativas, porém no essencial se igualam. Foram e são, as palavras da historiadora Beatriz Nascimento, um local onde a liberdade era praticada, onde os laços étnicos e ancestrais eram revigorados. Essa estudiosa mulher negra afirma ter o quilombo exercido um papel fundamental na consciência histórica dos negros. Né? Eu só destaquei porque é a Beatriz Nascimento, que acho que é uma pessoa que tem que ser mais lida, né, mais difundida e citada pela grande figura do Abdias do Nascimento. E agora sim, sobre o manifesto do quilombismo. Né? Então, nesse último trecho, né, o quilombismo ele vai ser o quê? Né? O quilombismo, nesse manifesto do Abdias do Nascimento, eles são espaços de resistências no momento atual, pensando no momento dele, mas que a gente pode pensar hoje em todos os espaços onde se reúnem pessoas que lutam ou reflitam, né, e agem, né, em ações contrárias justamente, né, ao racismo, que ele vai chamar aqui, e de um antirracismo, pensando em Angela Davis, mas que ele vai chamar de anti-branco. Né? E aí ele coloca aqui o quilombismo e pan-africanismo. Esse último trecho, autores trocam um ponto importante do quilombismo, um caráter nacionalista do movimento. Nacionalismo aqui que não deve ser traduzido como xenofobismo. Sobre o quilombismo, uma luta anti-imperialista se articula ao pan-africanismo e sustenta a radical solidariedade com todos os povos em luta contra a exploração, a opressão, o racismo e as desigualdades motivadas por raça, cor, religião e ideologia. Esse folheto intitulado 90 anos de abolição, publicado pela Escola de Samba Quilombo, de Candeia, registra-se que foi através do quilombo e não do movimento abolicionista que se desenvolveu a luta dos negros contra a escravatura. E o movimento quilombista está longe de haver esgotado seu papel histórico. Está tão vivo hoje quanto no passado, pois a situação das camadas negras continua a mesma, com pequenas alterações de superfície. Então, o lançamento do quilombismo ela é justamente uma manifestação que procura, né, se organizar a toda forma de opressão, né, a todas essas construção, né, racista de uma sociedade branca, né, e que não quer, né, dar espaço para as pessoas negras. Mas ele ainda coloca, né, que dentro desse manifesto quilombismo, o branco ele é bem-vindo. Né? O branco que esteja consciente dessa situação. Né? Então, o manifesto em si ele é muito interessante, e aí é importante colocar que o Abdias do Nascimento ele integrou,
né, uma outra corrente de pensamento que muitos aqui devem conhecer também, que é o panafricanismo, que é um pensamento organizado lá por William Du Bois, nos Estados Unidos, e por Marcus Garvey, ou Gaves, né, que era um jamaicano radicado nos Estados Unidos. Negritude, né, um movimento criado, né, principalmente pela África, né, que foi dominada pelos franceses, mas não só, né, onde nós vamos ter Leopold Senghor, o próprio Sheikh Anta Diop, entre outros, que era esse pensamento aí do século XX, de grupos de intelectuais e de intelectuais negros que se organizavam, né, em encontros para manifestar os seus anseios de uma sociedade, né, livre, independente, mais justa, né? Então, essas reflexões que o Abdias Nascimento traz aqui, elas são muito atuais, né? Ele, inclusive, traz um assunto aqui que a Laísa trabalha, que é a questão da branquitude, né? Então, ele vai, inclusive, apontar, né, aqueles que trazem essas reflexões iniciais, né? Inclusive, tem um texto que vai falar da questão da branquitude, né? A patologia do branco, né? O Arthur, agora eu não me recordo do segundo nome, depois a Laís, se ela quiser falar, que vai justamente trazer essas reflexões, né? Porque geralmente a gente reflete sobre o negro, mas não refletimos sobre a questão do branco e dos seus privilégios. Inclusive, isso acaba nos tirando do nosso conforto, né? Nós nos mexemos na cadeira, inclusive, quando a gente faz essa reflexão dentro desse papel, né? E o Abdias do Nascimento, dentro dos seus manifestos, ele já faz essa reflexão. Olha, o problema não é só do negro. O problema é de todos, de todas, né? E do branco, que age como, né, atua como agente repressor, né, que propaga, né, as ideias do racismo e que não reflete sobre essa situação, que é uma sociedade estruturada, e aí em elementos importantes, que é, né, a questão do racismo, a questão de uma sociedade capitalista, exploratória e elitista, né? Então, esses elementos todos, ele traz aqui no seu livro. E aí, lógico que eu vou caminhando aqui para os finalmente, muita coisa para falar, mas eu quero também, né, saber das impressões de vocês. Mas uma reflexão que eu acho interessante, ele escreve aqui como capitães de mato, né, não capitão do mato, mas enfim, onde ele vai trazer a reflexão, né? A citação dos capitães do mato é importante, via de regra. Eram eles mulatos, negros, de pele clara, assimilados pela classe dominante. Em nossos dias ainda podemos encontrar centenas, milhares desses negros que vivem uma existência ambígua, não pelo fato de possuir um sangue de um branco opressor, mas porque, internalizado com a positiva a ideologia do embranquecimento, o branco é o superior e o negro é o inferior, se distanciam das realidades do seu povo e se prestam ao papel de auxiliares das forças repressivas do supremacismo branco. E tanto ontem quanto hoje, os serviços que se prestam à repressão se traduzem em lucro social e lucro pecuniário. E aí é interessante, e eu recomendo para vocês, quem não assistiu, assista Quanto Vale é por Quilo, filme do diretor Sérgio Bianchi, acho que ele é de 2007, salvo engano, onde ele se apoia em documentos, né, do Arquivo Nacional, né, que está no Rio de Janeiro, e num conto do Machado de Assis. O conto chama Pai contra Mãe. E aí tem um parágrafo que eu pedi licença para ler para vocês, que diz o seguinte: Cândido Neves, em família, Candinho,
É uma pessoa a quem se liga a história de uma fuga. Cedeu à pobreza quando adquiriu o ofício de pegar escravos fugidos. Tinha um defeito grave esse homem. Não aguentava emprego nem ofício. Carecia de estabilidade e que ele chamava caiporismo. Começou por querer aprender tipografia, mas viu cedo que era preciso algum tempo para compor bem. E ainda assim, talvez não ganhasse o bastante. Foi o que ele disse a si mesmo. O comércio chamou-lhe a atenção em carreira boa. Com algum esforço, entrou de caixeiro para um armarinho. A obrigação, porém, de atender a servir a toda feria-o na corda do orgulho, e ao cabo de 5 ou 6 semanas estava na rua por sua vontade. Fiel de cartório, continuou na sua repartição anexa ao Ministério do Império. Carteiros do emprego foram deixados pouco a pouco. O conto vai se estendendo e aí ele assume, então, a figura de um capitão do mato e a procura, então, e aí o texto traz, né, a procura de pessoas negras, né, escravizadas, na sua captura para garantir, né, o sustento da sua esposa e do seu filho. E isso é muito interessante para a gente pensar nos momentos atuais, e o Abdias traz isso ao longo desse documento, justamente nas forças, né, repressoras que nós temos. Ele fala, inclusive, de várias forças de violências repressoras, né, psicológicas, entre outras, policiais, e das forças de segurança que muitas vezes acabam ocupando, né, esse papel refletido aí, né, inclusive num conto do Machado de Assis, isso ainda no século XIX. E aí, né, considerações do ABC do quilombismo, ele traz aí de A a Z, né, manifestações, né, do que seria esse quilombismo, como agir no quilombismo, trazendo elementos da cultura afro-brasileira e africana, né, colocando o que é expressões, né, o que é o banto e por aí vai, né, não vou, vocês, né, quem lê o texto viu lá. Então aqui é a figura dele, né, ele já, né, na altura, né, já na sua vida mais, né, mais velha. Aqui ações do Teatro Experimental do Negro, que é um texto que depois vou, né, pedir para que a André disponibilize para vocês, dessa atuação dele ainda na juventude, né, quando ele era economista e partiu para uma viagem para o Peru, alguns devem conhecer essa história, e a partir de uma peça, né, do Imperador Jones, uma peça, né, de um estadunidense, ele fica abismado de ver uma pessoa negra, ou melhor, uma pessoa branca de blackface, né, no Peru. E aí ele imagina justamente que a arte seria uma forma de manifestação contra o racismo. Né? Então ele cria o Teatro Experimental do Negro, inicialmente em São Paulo, mas que acaba se estabelecendo então no Rio de Janeiro, dentro da sua vida, que é muito extensa. Quem ouviu o podcast que a Andrea colocou vai ver lá que ele já foi preso, né, por, inclusive, ser contrário, né, lutar contra o racismo e também ser desertor do Exército Brasileiro. E aqui um documento aí do período onde ele foi preso no antigo período do Carandiru, que não existe mais, e aí onde ele, inclusive, cria, né, peças teatrais junto com outros detentos, e um periódico, um jornal também, para se comunicar dentro lá do espaço em que ele ficou preso. Né? Então isso mostra que era uma pessoa inquieta, que estava a todo momento, né, lutando para se expressar, para, né, se movimentar. Pessoas que acompanharam, como o Aguinaldo Camargo, como o Imperador Jones, então ele consegue, aqui é interessante, né, colocar, né, que o Eugênio O'Neill, ele era, salvo engano, genro do Charlie Chaplin, e ele conseguiu, né, os direitos para fazer essa peça, e essa peça foi exibida, inclusive, no Teatro Municipal do Rio de Janeiro, isso no período do Getúlio Vargas. Foi a primeira vez que o Teatro Municipal do Rio de Janeiro exibiu uma peça de pessoas negras. Né? Então, isso mostra como ele era inquieto. Aqui,
Quem também tiver interesse, né, tem um documentário muito interessante, chama A Negação do Brasil, que não vai falar necessariamente do Abdias do Nascimento, mas vai falar da participação das negras e dos negros nas telenovelas brasileiras, e aqui uma representação muito interessante do nosso racismo, né? O Brasil, como a gente sabe, de grande quantidade de pessoas negras, teve uma novela chamada A Cabana do Pai Tomás, onde o Sérgio Cardoso, que era um galã da época, branco, usou blackface, né? Colocava algodão no nariz para ficar com o nariz mais achatado, e usava algodão também dentro da bochecha para ficar, né? E foi uma novela super polêmica. Nós tivemos o Plínio Marcos, né, um teatrólogo de São Paulo, que se manifestou contrário a essa novela. Que outra atuação interessante desse tem, né, que nós temos a Ironilde Rodrigues, que ministrava a aula de alfabetização para jovens e adultos, né, porque para você fazer a peça, né, essas pessoas tinham que ser alfabetizadas. Então você tinha, inclusive, essa organização, né, mostrando a importância das pessoas se alfabetizarem, da leitura. Então ele mostrava essa questão também. Essa aqui foi, inclusive, a primeira companheira do Abdias do Nascimento, a Léa Garcia, que em algumas entrevistas comentava, né, do convívio dos dois, né, que eles liam bastante, debatiam sobre diversos assuntos. Ela está viva aí, atuando, né, salvo engano, hoje dando aula de teatro, já trabalhou, né, nas grandes emissoras aí do Brasil. Grupos de mulheres do TEM, então mostra essa questão de gênero também, de atuação, né, outras fotos, né, festival Castro Alves, espetáculo dedicado exclusivamente aos textos, né, dos poetas abolicionistas, em 1951. Então, eu, enfim, trouxe algumas questões aí para a gente refletir, né? Espero que eu tenha contribuído aí de alguma forma para essas reflexões aí sobre uma figura ímpar, né? Que é o Abdias do Nascimento, e sobre o texto, né? Do quilombismo, né? Essas reflexões que eu acredito, inclusive, que um encontro como esse é um encontro quilombista, né, no intuito de fazer reflexões sobre um assunto importantíssimo para a nossa sociedade, mas que a gente percebe ainda pouco debatido, né? Então fica aqui à disposição de vocês para bater um papo. Agradeço, professor José. Eu só queria... eu vou pedir para você, vou te passar a palavra. Só quero te agradecer pela aula, né, por ter topado aí essa experiência, trocar experiência com a gente, né? Você me paga cerveja, tá tudo certo depois. Compartilhar dos seus estudos. E muito obrigada, né? Acho que o pessoal gostou, estou vendo aqui que pelas mensagens, e aí você passo a bola para você também se despedir e falar o que você quiser. Perfeito, André. Agradeço aí pelo convite, né? Felicitar aí pelo protagonismo, né? De atuar no sentido de, né, dos cursos que você sempre está fazendo. Acho que é importante essa rede de reflexões, né, que a gente possa somar. Bem, estou aí junto, né? Então, bem isso. Então, agradecer imensamente aí a todas e todos pelas perguntas, pela paciência, né? E aí deixar só registrado que eu estou aí à disposição de vocês para novos encontros, né, para outros debates. Tem a Andréia, tem meus contatos, quem quiser depois aí, enfim, leituras, afim, estamos aqui para somar, né? Viva o quilombismo. Valeu, professor. Obrigada, pessoal, pela paciência, por terem permanecido até um horarinho mais esticado. Estamos aí, né? Quem sabe mais para frente a gente monta um curso de aprofundamento, um passinho a mais, né? Por enquanto é um cardápio aí, ó, diversificado um pouquinho de cada coisa para a gente avançar. Valeu, brigadão. Quarta que vem, então, firmeza. A minha propaganda é grande porque a mulher merece, hein? Ana Paula Procópio, procura aí sobre ela. Ela topar compartilhar aqui com a gente vai ser demais, viu?
Uma hora e meia vai ser pouco, com certeza, também, como tem sido em todas. Tchau para vocês. Bom começo de fim de semana. E até semana que vem. Um beijo, viu, pessoal? Tchau, tchau. Tchau para todo mundo. Valeu.